Abram suas Bíblias em João capítulo 8. Foi o texto que nós fizemos no início do culto, na leitura introdutória. Como nós já lemos do versículo 1 ao 11, vou ler apenas o 10 e o 11. João capítulo 8, versículo 10 e 11. Todos encontraram? Amém. Versículo 10 diz assim: E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Tome seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o Evangelho de João, aqui ele registra o episódio de uma mulher que foi pega no ato de adultério. E na ocasião, essa mulher foi levada pelos escribas e pelos fariseus até Jesus. Quem eram os escribas e quem eram os fariseus? Os escribas eram especialistas nas escrituras, eram mestres e responsáveis por copiá-las e também responsáveis por ensiná-las. Já os fariseus eram devotos da lei de Moisés e das tradições orais, onde eles interpretavam, explicavam e eram transmitidas oralmente de geração em geração. E Jesus criticava esses dois grupos religiosos, quando priorizavam tradições humanas e colocavam acima da justiça e do amor. E por isso eles revelam um grave problema aqui no texto. Eles revelam uma religião vazia, sem transformação interior. E eles eram admirados pelo povo, mas frequentemente eram repreendidos por Jesus por viver uma fé exterior sem transformação. E esses dois grupos religiosos colocaram essa mulher diante de Jesus, citando a lei de Moisés, que prescrevia apedrejamento com punição para tal pecado. Eles estavam tentando testar Jesus, esperando que ele desse uma resposta que o incriminasse. Então, esses religiosos aqui, eles queriam incriminar Jesus. E por isso que levaram essa mulher diante dele. Aí o versículo 3, o versículo 4, a Bíblia diz: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Nós precisamos entender, irmãos, o adultério é um pecado que traz consequências gravíssimas e feridas profundas para a alma também. E o autor da carta aos Hebreus, ele diz que o adultério é pecado. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Provérbios capítulo 6, versículo 32 também diz: Mas o homem que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a própria alma. Então, quem comete adultério peca diante dos homens e também diante de Deus, né? Então,
aquela mulher, ela cometeu um grave pecado, então ela foi levada diante de Jesus, para que Jesus julgasse ela. Mas é interessante aqui, que eu não sei há quanto tempo essa mulher vem cometendo esse ato de adultério. Eu não sei se foi a primeira vez, eu não sei se já era um costume dela, mas uma coisa que eu aprendo aqui no texto, que nada fica em oculto. Uma hora o pecado é descoberto e exposto, porque quem peca uma hora será apanhado, como essa mulher aqui foi apanhada. Então nada fica em oculto, uma hora o pecado é descoberto. Então no versículo 5, a parte A, ali diz assim: e na lei, isso daqui é os escribas e os fariseus falando, na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Irmãos, aquela mulher, ela foi trazida diante de Jesus para ser o quê? Julgada. E na lei, eles estão falando, ó, a lei diz para matá-la, a lei diz para apedrejá-la. Então, e existem pessoas assim, hoje no nosso meio, por aí nas igrejas, pessoas religiosas no nosso meio. Existem pessoas que trazem a outra para a igreja para serem apedrejadas. Elas até trazem para a igreja, mas depois critica, mas depois falam mal, mas depois fica inventando um monte de coisa dessa pessoa. Então para que trouxe se vai apedrejar? Para que trouxe se vai falar mal? Para que trouxe se vai destruir? Para que trouxe se vai matar? Irmão, entenda uma coisa, tudo é um processo. Devemos trazer sim os pecadores para ouvir a palavra, mas tudo é um processo. Não é de hoje para amanhã que a pessoa vai mudar, não é de hoje para amanhã que as coisas vão voltarem para o seu devido lugar. É processo. Nós temos que ter um pouco de paciência com as pessoas que nós trazemos para a igreja. Então, existem pessoas que até trazem, como esses fariseus e escribas trouxeram, mas trouxeram na intenção de apedrejar. Então nós também temos que tomar cuidado. Calma, irmão, tudo tem um processo, tudo é uma orientação. Então nós temos que ter um pouquinho de paciência com aqueles que chegam lá de fora. Então, e no versículo 5, na parte B, diz assim: tu, pois, que dizes? Os religiosos perguntaram para Jesus: o que fazer? Qual a sua decisão, Jesus? Qual a sua atitude? Porque a lei está dizendo que tem que matar essa mulher, a lei está dizendo que tem que apedrejá-la. E tu que dizes? Aqui no texto, interessante que os religiosos estão sendo parciais. Por que eles estão sendo parciais? Porque a lei previa o quê? Que levasse a mulher e o homem. Cadê o homem nessa história? Não está. Deixaram escapar. Porque o interessante aqui no texto, e o que os religiosos queriam aqui, eles não estavam nem preocupados nem um pouco com a lei, eles não estavam preocupados com o homem, eles não estavam preocupados com a mulher. Não, eles queriam o quê? Eles armando uma armadilha para pegar Jesus. E você vê que no texto aqui, primeiro, eles falam: e tu, o que dizes, Jesus? O que dizes? Se Jesus perdoasse aquela mulher, automaticamente ele estaria em oposição à lei de Moisés. E contra ele se poderia argumentar que estava apoiando esse tipo de pecado. Segundo, se ele condenasse aquela mulher à morte, mandasse apedrejar aquela mulher, ele estaria em oposição aos romanos. Ele estaria contra Roma. Por quê contra Roma? Porque os romanos haviam retirado dos judeus o poder
de infligir penas de morte às pessoas. Então eles tentaram deixar Jesus aqui sem saída. Se Jesus falar para perdoar a mulher, ele vai estar indo contra a lei de Moisés. Agora, se Jesus mandar apedrejar, ele vai estar indo contra Roma. Eles pensaram que deixaram Jesus sem saída. Mas nós precisamos entender que no versículo 2, eu acho interessante isso daqui. Jesus está no templo, Jesus está ensinando no templo, e eles trazem uma mulher para ser apedrejada no templo. Podemos entender também como igreja. Como é que os religiosos vão trazer alguém para ser julgada, para ser condenada no templo, na igreja? Então aqui eu aprendo uma grande lição, irmãos. E nós precisamos aprender e entender isso. Que igreja não é tribunal. Igreja não é lugar de trazer ninguém para ser julgado e muito menos condenado. Mas a igreja é lugar de trazer os pecadores, desfigurados pelo pecado, quebrado pelo diabo, e serem absolvidos pelo poder da graça de Deus. Olha a mente dos religiosos. Jesus no templo ensinando, e eles levam para a igreja, para ela ser condenada. Igreja é o lugar, sim, de você trazer pecadores, de você trazer pessoas viciadas, pessoas drogadas, quebradas, com casamento falido. Sim, porque a igreja trabalha como um hospital da alma ferida, da alma arruinada, da alma escravizada pelo diabo. E muitas vezes fazemos como esses religiosos. Fazemos como eles, cometemos esses erros. Eu acho interessante que Jesus, quando eles levam a mulher até Jesus, Jesus não dá muita confiança. Porque o texto diz aqui, que Jesus, no versículo 6, parte B, diz assim: mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Eles estão falando: Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério. Ele não dá nem confiança. Ele permanece abaixado, escrevendo com o dedo na terra. Embora existem, irmãos, algumas especulações que Jesus estava escrevendo, João Lemos, o pecado dos fariseus, a lei, isso daí é especulações, irmãos. Isso daí você vai descobrir quando você chegar na glória. Permaneça fiel nos caminhos do Senhor. Lá você pergunta para ele: Jesus, o que o Senhor estava escrevendo naquela terra? Permaneça fiel. Lá você pergunta a ele. Mas eu não gosto nem de tentar adivinhar o que ele estava escrevendo. Não. Tem coisas, irmãos, que é mistérios de Deus. Nós não vamos entender. Só vamos entender quando chegarmos na glória. Mas uma coisa eu sei: tudo que Jesus escreve é importante. O que ele escreveu era importante. Por quê, Rafael? Porque Deus não escreve nada que não seja importante. Certa feita, Deus escreveu nas tábuas da lei. Então era importante. Certa feita, aquele rei Belsazar usou os vasos sagrados do templo de Jerusalém para beber vinho e louvar a deuses pagãos. E a Bíblia diz que uma mão misteriosa apareceu e escreveu uma mensagem na parede, que foi interpretada mais tarde pelo profeta Daniel. E a mensagem previa a queda do reino da Babilônia, que foi conquistada pelos medos e persas futuramente. Então, ele cometeu aqui, esse rei, uma blasfêmia. Então, tudo que Deus escreve é importante. E essa mulher, ela estava prestes a ser apedrejada, e Jesus escrevendo.
Então era algo importante. Então tudo que Deus escreve é importante, porque Deus não perde tempo, irmãos. Deus não perde tempo à toa, nós que perdemos, mas Deus não. E será que todas aquelas pessoas, eu acho interessante aqui no texto, será que todos viram essa mulher cometendo adultério? Porque o que tinha de gente com pedra na mão não era pouco, não. A não ser que ela cometeu o adultério em plena praça pública. Não sei. Mas o que eu aprendo, o que eu entendo? Que eles foram espalhando, eles foram propagando. Ou seja, alguém achou aquela mulher num ato de adultério, foi caminhando e foram. O que aconteceu? Essa mulher foi pega num ato de adultério e foram levando, e cada um foi catando pedra, sendo que nem viram o que ela fez. Então, irmãos, se você não viu, mas só ouviu falar, para que você vai ficar propagando o erro dos outros? Para que você vai ficar espalhando? Você viu? Não. Você estava lá? Não. Então não propaga, então não espalha. Então aconteceu isso, foram propagando o erro. E tem muita gente que não anuncia o evangelho de Cristo, não prega para ninguém. Agora, para propagar pecados alheios, não tem pouco não. Então, essa mulher, mas perceba que no texto é que ela está em silêncio. Ela está sendo julgada, mas ela está em silêncio. No texto, em nenhum momento você vai encontrar essa mulher tentando se justificar, tentando se defender, porque está errada. Então o que eu aprendo? Ela reconhece o que fez e sabe que está errada. Só há perdão de pecados quando você reconhece o que fez, quando você não tenta se justificar daquilo que fez. Aí sim você recebe o perdão dos pecados. Aí o versículo 6, Jesus ainda continua escrevendo na terra. E não está nem aí para os religiosos, eles perguntando e Jesus escrevendo na terra. Aí sabe o que eu aprendo com Jesus aqui? Eu aprendo que Jesus não vai deixar de escrever para dar atenção para acusadores. Quando ele parar de escrever, eu tenho certeza que não vai ser para te condenar. Então eles falaram e Jesus continua escrevendo. Ficou dando atenção para acusadores, não. Então, para os religiosos daquela época, o remédio era a morte por apedrejamento. Agora Jesus é diferente. O remédio que ele tem para nós, se nós se arrependermos dos nossos pecados, é compaixão, é misericórdia e amor. O remédio que Jesus tem para mim, tem para você, para nossas vidas, é amor, misericórdia e compaixão, porque Ele é nosso advogado fiel. E versículo 7 a Bíblia diz: olha só, e como insistiam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire contra ela. Irmãos, essa palavra aqui no grego, sem pecado, significa não apenas sem pecado, mas também sem desejo de pecar. Então Jesus ele foi muito além. Ou seja, Jesus está dizendo para eles: vocês só podem apedrejar essa mulher se nunca desejaram no coração fazer o mesmo. Ele está dizendo: vocês querem apedrejar? Porque se você olhar no texto, Jesus está autorizando ela a ser apedrejada. Só que tem uma condição: só pode apedrejar se vocês não tiverem pecado
e se nunca desejaram no coração fazer o mesmo? Levante a mão aqui quem nunca desejou alguma coisa. Levante a mão aqui na igreja quem nunca desejou alguém. Seja uma mulher, seja um homem, da sua vida toda. Cadê o primeiro corajoso? Se você levantar a mão, eu falo para fazer uma estátua de santo de você agora mesmo. E vamos começar a te adorar. Não tem um. Não tem. Então ele está falando aqui, se você não tem pecado, vocês querem apedrejar essa mulher? Pode apedrejar, fiquem à vontade, desde que vocês não tenham pecado. Então Jesus botou eles no estreito. Então, com uma frase, Jesus coloca todos os acusadores no mesmo nível do acusado. E aqui, irmão, não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. Não somos esse santão que as pessoas pensam, não. Para com isso. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós dependemos todos aqui da graça de Deus. Aí no versículo 8 e 9 diz assim: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, começaram a sair um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio, ou seja, eles não estavam preparados para aquela conversa. Então ficou Jesus e a mulher. Sabe o que significa isso daqui? Que desde o mais velho até aos últimos, todos saíram, né? Sabe o que eu aprendo? Que desde o mais velho até o mais jovem, todos dependem da graça e misericórdia de Deus, porque todos nós somos pecadores. Rafael, o que é graça e misericórdia? Qual a diferença de graça e misericórdia? Graça de Deus é você receber algo que não merecia. E o que é misericórdia de Deus? É Deus não te dando o que você merece receber. Ou seja, a ira dele, a fúria dele, a condenação dele. Interessante disso tudo, que o culto aqui estava lotado, cheio de acusadores. Estava lotado. Porque culto sem acusadores não é culto. Culto sem religiosos não é culto. Se você ler capítulo 2 de São Marcos, você vê que tinha muitos religiosos ali também blasfemando. Então, esse tipo de gente sempre existiu e sempre vai existir no meio da igreja. Só que depois que Jesus disse a verdade para eles, o culto ficou vazio. Começaram a sair um por um. Por que o culto ficou vazio? Porque é só você pregar contra o pecado que você revela quem é quem. Saíram um por um. Por que não ficaram no culto? Porque se achavam mais santos do que todos. Irmãos, culto bom, você sabe o que é culto bom? Culto bom é quando as pessoas vêm e reconhecem que são falhos, pecadores, e são completamente dependentes da graça de Deus. Culto bom é isso, irmãos, é quando um está aqui: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu sou falho, pecador, Senhor, eu sou tão pequeno na tua presença. Aquele que se humilha diante de Deus. Culto bom é assim. Quando você olha para o lado, todo mundo arrependido dos seus pecados. Isso que é culto. Irmãos, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais nós reconhecemos as nossas falhas. Agora, quanto mais longe de Deus eu estiver, você estiver, mais eu enxergo o pecado do meu irmão. Você pode ver aquela pessoa que está sempre assim: Senhor, eu sou falho, pequeno, pecador. Você pode ver que ela está mais perto de Deus, porque ela sabe que ela depende da graça dele. Agora, quando a pessoa se acha santa demais, quando a pessoa se acha grande demais, ela está longe de Deus. O texto diz no versículo 10: endireitou-se Jesus
E não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Como eu já disse, Jesus era o único ali que poderia condenar aquela mulher. Era o único, porque ele não tinha pecado. Então ele poderia pegar pedra e apedrejar aquela mulher, mas ele não fez. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 diz: e ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Jesus era o único que passava, irmãos, naquele crivo daquela pergunta. E além de não ter pecado algum, não tinha pedra em suas mãos. Interessante que o restante tinha pecado e estava cheio de pedras. Aquele que poderia apedrejar a mulher não tinha pedra nenhuma nas mãos. No versículo 11, ele termina dizendo assim: e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus usa uma expressão aqui muito importante para você gravar: vai-te e não peques mais. Se Jesus não tivesse dito isso, ela sairia dali também e ia continuar no mesmo erro. Em outras palavras, Jesus está dizendo para aquela mulher assim: eu já te perdoei, já tive compaixão de você e te dei uma nova chance. Vai e não peques mais, porque não quero que você viva nessa prática do pecado. O problema, irmãos, é que as pessoas usam o amor de Jesus só para continuar com uma vida de pecado. O mesmo Jesus que mostrou amor, misericórdia por ela, também pregou a verdade para ela: vai e não peques mais. Você tem que amar? Sim, você tem que amar as pessoas, tem que ter misericórdia, tem que ter compaixão, mas não se esqueça de pregar a verdade para ela. Deus é amor, mas é fogo consumidor também. Hebreus capítulo 12, versículo 29 diz isso. Justiça e juízo é a base do trono de Deus. Salmos de número 84, versículo 14 diz isso. Irmãos, o céu existe, é real, mas o inferno também existe. Ame, mas fale a verdade também para ele, mostre a verdade. Jesus amou aquela pecadora, mas falou a verdade para ela também. Se eu digo que amo alguém e concordo com o pecado dela, esse amor não é verdadeiro, é falso. Jesus mostrou amor em perdoar aquela mulher, mas odiou o pecado dela. O perdão não é motivo para pecar, irmãos. Deus ama o bandido? Ama o bandido. Deus ama o criminoso? Ama o criminoso. Deus ama a prostituta? Ama a prostituta. Ele ama, mas Ele não ama aquilo que eles fazem de errado, aquilo que eles praticam. Deus sempre ama o homem, mas nunca vai concordar com o seu pecado, porque esses pecados, irmãos, levam o homem para o inferno, e a intenção de Deus não é levar o homem para o inferno. A intenção de Deus é levar o homem ao arrependimento para salvá-lo. É essa a intenção de Deus. Então Jesus quer te dar uma nova chance hoje aqui. Jesus quer te dar uma nova chance. Talvez você esteja aí pensando: já fiz tantas coisas erradas, já matei, me prostituí, roubei, eu tenho um relacionamento extraconjugal com um homem ou com uma mulher. Mas se você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, Jesus pode te dar uma nova chance aqui hoje.
Jesus quer acabar com sua reputação manchada e acabada. Você não está aqui à toa. Foi o Espírito Santo que te conduziu até aqui hoje para que você estivesse aqui. Jesus, Ele está te dando uma nova chance para você começar uma nova vida. O irmão Maurílio vai louvar. Você que sentir no teu coração, sentir não, tomar essa decisão de querer entregar sua vida para Jesus, vem aqui à frente, que os seus pecados serão apagados e você vai começar uma nova vida em Cristo Jesus daqui para frente. Não importa o que você fez até aqui, não importa o que você praticou até aqui, Ele quer te lavar pelo sangue dele hoje aqui. E disse assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que querem te condenar? Porém eu não te condeno, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor? A igreja me ajuda. Senhor, salve. Se o inimigo lhe vem acusar, com teus pecados te quer condenar, vem e toma toda a vitória do Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, vai e não peques mais. Vai, vai, vai e não peques mais, não peques mais, consagra tua vida, oh aleluia, nas mãos de Jesus. Oh, 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 não, vem, 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 receba a paz, receba a paz, em nome do Pai. Não peques mais. Está te atrapalhando? Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus, irmão? Oh, aleluia! Pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te roubar este amor. Vai, vai, vai e não peques mais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai e não peques mais. Vai, vai, vai e não peques mais. Não peques mais.
consagra tua vida. Oh, aleluia, consagra mesmo nas mãos de Jesus. Oh, 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 eu não. Vem, vem, receba a paz, receba Jesus, receba a paz, em nome do Pai. Só a igreja agora, vai, não peque mais. E não peques mais. Um coral bonito para Jesus. Vai e não peques mais. Aleluia, igreja. Vai, vai, vai. E não peques mais. Não peques mais. Aleluia, consagra mesmo nas mãos de Jesus. Oh, 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 eu não. Vem, 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 receba a paz, receba Jesus no teu coração, receba a paz, em nome do Pai. Aleluia. E não peques mais. Toda a igreja louvando o Senhor na beleza da tua santidade. Vai e não peques mais. Vai, vai, vai. E não peques mais. Não peques mais. Consagra a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Nas mãos de Jesus. Consagra a tua mão, consagra a tua vida, consagra na mão de Jesus. Vem, 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 receba a paz, receba a paz, em nome do Pai. E não peques mais. Olha, o inimigo não pode mais te acusar, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, Jesus. Aleluia. Você pode vir aqui aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus nessa noite?